conseguindo ver o slide, né? Hoje a nossa aula, então, a gente só vai terminar, então, o nosso conteúdo de geografia, né? Só para a gente finalizar realmente. O nosso conteúdo hoje ele vai falar sobre os conflitos de um território lá no continente asiático. Nós vemos que o continente asiático ele é um continente muito diverso. Vamos dizer assim, um continente que ele é muito extenso e, portanto, ele tem várias culturas que são diferentes uma das outras. Só para a gente fazer ideia do que a gente falou na aula passada, lá existe aproximadamente 330 milhões de deuses. Então, existem várias religiões, porém a religião predominante lá é a religião hindu. Então, a gente pode dizer que o continente asiático, por ele ser o maior, ele tem uma cultura muito diversa, ele tem várias etnias diferentes. Nós vamos dizer que, além de ter várias culturas diferentes também, a gente pode dizer que ele tem várias línguas. Então, a gente vai dizer que um território que ele é muito diverso, o certo seria não ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de conflito. Porém, a gente vai dizer que lá no continente asiático, ele é um dos territórios que existe o maior conflito mundial do mundo. E então, a gente vai dizer que o continente... Deixa eu ver quem é que está tentando entrar. Então, a gente vai dizer que, apesar de ser um território que ele é muito diverso, dele ser muito grande, o continente asiático é um dos continentes que tem mais conflitos territoriais. E a gente vai dizer quais são os conflitos que existem lá no território da Ásia. Nós vamos ter o território, a região da Ásia que mais vai ter conflitos é a região do Oriente Médio. Então, se alguma questão cair na semana que vem, na nossa avaliação, qual região da Ásia é a região que possui mais conflitos? É a região do Oriente Médio. E essa região do Oriente Médio, quais são os países? Nós temos a Síria, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, nós temos Israel. Então, todos esses países aí, eles fazem parte, então, da região chamada, então, de Oriente Médio. Ou seja, é a parte da Ásia que ela fica bem próxima à Europa, né? E então a gente vê que ela é chamada a Ásia Ocidental. Então a gente vê que ela fica mais próximo do Ocidente. E a gente vai dizer, essa região do Oriente Médio é uma região que ela é muito conhecida pelos conflitos que ela tem. Sempre que a gente ouve falar de algum conflito lá na região do continente asiático, podem ter certeza que 97% desses conflitos vão estar localizados lá na Ásia. Nós vamos dizer que é uma região que ela é muito rica, é uma das regiões que tem a maior produção de petróleo do mundo. Vamos dizer que, por ele ter muito petróleo, é uma região que ela é muito cobiçada. E a gente vai dizer, nessa região, nós vamos ter, por exemplo, a Síria e vamos ter o Iraque, que ela é comandada por um grupo então chamado de Estado Islâmico. Esse grupo do Estado Islâmico, ele é o quê? É um grupo terrorista que ele vem sendo organizado nos últimos anos, nesses dois países, tanto na Síria quanto no Iraque, e eles então dominam grande parte do Oriente Médio. A gente vai dizer que eles são muçulmanos, são aqueles homens-bomba que a gente fala, e a gente vai dizer que sempre eles tentam o quê? A gente vê que além de ter o conflito pelo petróleo, a gente ainda vai ter uma guerra também religiosa, que vai ser o quê? Comandado pelos grupos terroristas que sempre querem mandar em todo o território. E aquele grupo terrorista que realmente prejudica e sempre vai ficar aterrorizando todos, vai ser então o grupo chamado Estado Islâmico. E a gente vê que além dessa região do Oriente Médio ser disputado o petróleo, de ter o grupo terrorista do Estado Islâmico, ainda de ter a Al-Qaeda, né, que é outro grupo terrorista, a gente também tem a Palestina. A Palestina é um conflito que ele surgiu há mais de 4.000 anos atrás, na época da criação de quê? Na época da criação da religião judaica, né, dos judeus, onde tudo começa com Abraão. Quando Abraão ele teve um filho fora do casamento, não é que todo mundo deve saber que a esposa dele e ele não acreditaram na promessa de Deus. Então, o que eles fizeram? Então, eles decidiram, então, que Abraão teria um filho com a sua escrava e depois, algum tempo depois, ele teve um filho com a sua esposa que deu origem ao filho da promessa chamado Isaac. O filho dele se chama
até Ismael. O filho Ismael. dele com a escrava dele foi Ismael. E o filho dele com Sara se chama Isaac. Yasmin, eu fiquei tão besta com tu agora que eu vou te dar 2 pontos. Obrigada, Ei, não Wes. vale não, Meu não Eu vale nome do não, meu irmão viu? é Isaac, foi eu Não que vale escolhi. não, viu, Eu Isso tá errado. fiquei boquiaberto agora. Vale sim, Wes, vale sim. Não vale Olha só não. que coisa boa. Olha aqui. Pois tá bom, deixa ela dar aula. Deixa ela Isso dar aula mesmo. agora. Olha aqui, Ela não é a professora, dê deixa ela aula. dar Eu vou aula. deixar você dar aula, porque eu vou liberar você da prova. Tô quase liberando, Yasmin. Ganhei 2 pontos, né, Wes? Isso mesmo. Olha a Olha aqui. inveja. Isso mesmo, tinha, não é inveja preta, né? Inveja branca não foi inveja preta, essa aí. Yasmin, Aham. tem que botar um óleo visto na tua casa pra benzer do olho de Otávio. Pessoal, exatamente, eu ia perguntar exatamente se vocês também se lembravam, né, do assunto lá do 6º ano, que era falando então sobre essa questão que vocês viram, que vai ser então a Eu questão não da lembro promessa, né? Que é a da questão aula dos hebreus. passada. Que é a questão dos Eu hebreus, lembro não que eu exatamente. almocei ontem, Wallace. Olha, Wilson, macumbeiro não é eu não. Macumbeiro é Mateus. Agora aí tem macumba forte, viu? Eita, que é a questão então dos hebreus, né? Nós vimos então que Abraão ele recebeu a promessa de uma terra prometida e também recebeu a promessa de ter o filho, que é o filho da promessa, que é chamado de Isaac. Por ele ter cometido um erro, não é que também isso acabou sendo um erro, tendo um filho fora do casamento, que foi ordem, né, vamos dizer assim, feito juntamente com a sua mulher, né, que ela também tinha a necessidade de ter um filho e já tinha perdido as esperanças, gerou um problema que existe há mais de 4.000 anos atrás, que é o conflito entre a Palestina e Israel. Nós vamos dizer que Israel descende, o povo de Israel, eles descendem então do filho da promessa, não é, de Deus para Abraão, que vai ser então os descendentes de Isaac, e vamos ter os muçulmanos, que são os palestinos, que são descendentes de Ismael. Então a gente vê que sempre vai ficar aquela disputa territorial para ver realmente a quem vai pertencer aquela terra. Se pertence aos palestinos, descendentes de Ismael, ou se realmente pertence aos judeus, né, que são os israelitas, descendentes de Isaac, o filho da promessa. A gente vê que a região da Palestina, além de ser uma disputa territorial, é uma disputa puramente também religiosa, e a gente vê também que é uma região que ela tem o quê? Ela é rica em minérios e é uma região também rica em água, principalmente porque lá tem um rio, que é o Rio Jordão, onde Jesus ele foi batizado, que é um rio realmente que vai abastecer aquela região na questão de água, já que lá o clima é semiárido, bem parecido com aqui com o Nordeste. Então a gente todo mundo vai ter que se lembrar, o Oriente Médio ele é disputado pelo petróleo e também controlado por grupos criminosos, terroristas, né? Vamos ter a Palestina, que é Israel, que a gente chama, é um território que ele é muito disputado entre os judeus, entre os hebreus e entre também os palestinos, que eles ainda hoje ficam disputando a questão territorial, tá? E a gente tem aqui o Iêmen. O Iêmen a gente vai dizer que é um país, né, que vai ser fundado em 1990 lá na região do Oriente Médio. Nós vamos dizer também que tem uma economia baseada na agropecuária. Vamos dizer também que eles exportam vários produtos ainda hoje, o ouro, o petróleo, o peixe congelado, o trigo, o açúcar e o arroz. Vamos ter também aqui, por exemplo, que apesar dele ter uma economia bem equilibrada, a gente vê, por exemplo, que ele enfrenta vários problemas. Vamos dizer que a violência, a falta de comida, a falta de água, de abrigo e também o surgimento de várias doenças. Inclusive também é um dos países mais pobres do mundo, não é? Apesar de ter muitos recursos naturais como o ouro e o petróleo, a riqueza ela é mal distribuída. Existem poucos ricos, né? E muitos pobres. E a gente tem a China. A China, então, a gente vai dizer que a China, ela vai existir o quê? Existe uma pequena quantidade. A gente vê que existe, pessoal, aí, uma região que ela é muito disputada. Nós vamos dizer que existe um encontro de 3 países
que existe uma cultura diferente e principalmente uma religião diferente. Nós vamos dizer que existe uma fronteira entre 3 países que são da Ásia, mas que são bem diferentes um dos outros. Nós temos a China, nós temos a Índia, que a maioria é hinduísta, que acredita que os animais ele possui os espíritos então dos anjos caídos, né? E também de pessoas que morreram. E a gente vai dizer por isso que a vaca é um animal sagrado, por isso que o rato também é um animal sagrado. E a gente vê também que existe uma fronteira com o Paquistão. O Paquistão, que é um país que ele tem o quê? Uma boa quantidade de povos o quê? Muçulmanos. E a gente vê que lá nessa região do Paquistão é uma região que ela vai ter povos chamados de uigurés. Um nome horrível, minha gente, mas são esses povos aqui. Enfim, eles são povos muçulmanos. E a gente vai dizer que esse povo do Paquistão, eles sempre vão estar em conflito tanto com a China como também com a Índia, porque eles são a minoria. Esse conflito, tanto entre a Índia com o Paquistão, ele é uma região que eles vão tentar brigar para ver quem consegue dominar quem. Esse conflito ainda hoje lá acontece, nunca foi estabelecida uma divisão correta desses países, e a gente vai dizer que esse conflito ele é chamado de conflito da Caxemira. E a gente vai dizer então, o conflito da Caxemira ele se refere à disputa territorial entre a Índia e o Paquistão pela região da Caxemira, que é a região localizada no extremo noroeste do continente indiano. A gente vê que essa região então da Caxemira vai ser então a região que ela tem uma maior quantidade de indianos, que são hindus, e uma minoria de pessoas que são muçulmanas. Mas apesar de eles serem minorias, sempre vai existir aquela questão de disputa territorial, para ver realmente quem teria domínio àquela região. Então, pessoal, nosso conteúdo de geografia, que foi o finalzinho dele, é apenas isso, certo? Ô, Eudes, Oi. se, por exemplo, se tu tivesse um filho, tu faria que nem Abraão, tu sacrificaria o filho? Se eu tivesse... Eita, Jesus. Se tu recebesse um chamado, olha, tu tem que sacrificar teu filho, tu ia Foi reagir difícil, como? né? Eu tava falando isso hoje com mãe. Conto na história a ela. Difícil, né? Tenho que ser uma pessoa com muita fé, né? E tu, Eldis, Russo, faria o quê? desde... Oi? Hã? Eu acho que eu não teria coragem, não. Você É teria? Ô, foda. Eldis, Você teria, Robson? Vai, Robson, responda aí, não fez a pergunta? É muito difícil. Você Não é é? louco, é muito difícil. É, ô, Abraão Eldis, teve muita quando... disposição. teve. Ô, Eldis, desde que eu era pequenininha, eu tenho um Bíblia, sabe? Hoje eu tenho a grande, a de adulto mesmo, mas antigamente era a de bebezinho. E aí foi onde eu vi a história de Isaac. Aí minha mãe engravidou na época. Aí eu disse, o nome vai ser Isaac, foi eu que escolhi até hoje é Isaac. É Isaac, o nome do seu irmão. Isso, meu irmão se chama Isaac, foi eu que escolhi. Pai eu não queria, e mãe também não queria, mas eu aperrei tanto o juízo deles que foi Isaac. Olha aí que coisa boa. O filho é o filho da promessa, não é? O Isso, significado. e minha mãe não queria ter filho, porque na época, foi uma época que eu tava entre a vida e a morte, por causa das minhas alergias. Uhum. Ele tem mais ou menos a sua idade, é? Não, ele é bem novinho, ele tem 7 anos. Ah, sim. Ô, Eudes, Bonito o nome. Oi? você fazendo inveja no povo ontem, né? Era com canjica. Eita, a canjica, né? Tá ali, aqui Ainda em bem que casa eu tá não... uma Foi correria. o Eldis, Aqui tem que nojo. munguzal, Eldis. Ei, mas mas eu nem gosto, oxe, Eudes. Pode fazer inveja à vontade. não é, ainda a gente a mãe tá fazendo a pamonha ali. Aí daqui a pouco vai ser feito um munguzá e a gente vai pro Easy. sítio. Relaxa que já vou pro Aqui sítio de manhã também também. comer. A gente vai pro sítio também, hoje à noite. Já pro sítio, meu O Deus. Lá Eldis, tem mãe, muito ontem também. tá fazendo cada coisa gostosa aqui Ei, eu vou engordar ainda mais, eu já tô capapada de novo, vou ter pra que nós ir. levar hoje pro sítio. Eita. Ixi, vocês vão pro sítio também, povo chique, ó.
Claro, né? Pra Eu vou fazer fazer o quê? Eu sou chover. João em casa, eu mãe. É, A gente sempre pode ficar família no sítio. com certeza. Gente, olha, então, esses conflitos, eles são bem pequenininhos, né? A região do Oriente Médio é a região que ela é mais conturbada, né? Que o povo gosta mais de briga. E é uma região que ela tem muito petróleo, mais rica do mundo. Lá existe o quê? O conflito também da Palestina. Esse conflito da Palestina é disputado entre palestinos e entre israelitas, que são os judeus, né? A região do Iêmen é uma região que era muito pobre. E aí também temos o conflito da Caxemira, que é uma região que ela é muito disputada entre os indianos e também a região do Paquistão, que é uma região que ela tem uma boa quantidade de povos muçulmanos, enquanto a Índia tem uma maior quantidade de povos hindus. Então a gente vê que são três grandes conflitos. Oriente Médio, existem grupos criminosos, né, que são terroristas, como o Estado Islâmico, e também disputam o petróleo. Vamos ter o conflito da Palestina, que disputam territórios e também uma questão religiosa, né? E vamos ter o conflito da Caxemira, que ainda hoje existe, que lutam para estabelecer uma divisão entre a região da Índia e também do Paquistão, para ver realmente quem vai ficar com a região da Caxemira, que tem tanto muçulmanos como também tem povos hindus que vivem naquela região. Então a gente vê, né, que essa disputa ela vem acontecendo até os nossos dias. Os três conflitos de forma geral, né, são os maiores que existem lá, certo? Eu acho que isso a gente finaliza o conteúdo de geografia, tá? Dúvidas? Não. Tranquilo, Não, né? prossiga. É só esse assunto. Só. Fácil, né? Porque Achei a gente também. vai ver. A gente viu que Sim, graças a Deus. Passa atividade Oi? Não entendi nada. Passa atividade não, que eu não vou estar nem em casa pra fazer. Não só sou eu. Aí tem um monte de gente no chat também pedindo. Pois é, eu não vou estar em casa, não. Já eu vou embora pro sítio. Eita. Eu também, tô só esperando a aula acabar aqui pra ir pro sítio. Ixi, Maria, mas vocês são vexados. Não vai ter atividade, né, Weldes? É isso. Tem. Eu quero que não tenha atividade. Não. Tem não, enorme. E Vai o ter pior, não. olha, quem estudar por atividade e fizer tudo certinho, pode ter certeza que vai ter uma questão bem semelhante a elas. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi? Lá, é verdade que amanhã não vai ter aula? Não é? Eu também não gostei, não. Ixi, é verdade mesmo, né? Meu Deus, depois vou assistir não. É só ninguém ir, pronto. Eu também não vi nenhuma lógica, mas por Bora, isso minha que eu gente, tô dando... ninguém entra, eu mesmo não vou entrar. Por isso que eu tô dando aula de Também geografia, não vou. porque amanhã vai ter aula e na sexta não tem aula. Aí eu tô dando aula da sexta hoje pra ninguém, né? Porque senão como é que eu ia terminar o assunto do livro? Nunca, né? Beleza, não vou entrar, tá, galera? Amanhã. Eu também não vi muita lógica, não. Amanhã vocês têm aula de... Eu também não. Faça greve também, vai. Eita, o pior é que eu vou ter que terminar. Oi? Se um feriado é na quinta, por É que vai adiar verdade, depois Guilherme, é de amanhã? Meu Deus. Uhum. Pois é. Agora, segunda não vai ter nada não, né, Watts? Por que não? Segunda é São Pedro. Ah, com certeza a escola vai ter, gente. Vai ter São prova. Pedro nem é Meu Deus. tão comemorado. Assim, Eu em relação também. a isso. Dinheiro, Sustinho quer dinheiro, money. Ele quer ficar rico. Tirando dinheiro da gente. As provas é o Edson. Eu também. É realmente segunda-feira, não era pra ter, não. Mas eu vou perguntar a ele direitinho. Não, tá, a gente tem que ter feriado, né? Que ninguém também é de férias. Pergunta e avisa Sim. nós. Pois é, meu filho, que as nossas férias já estão o quê? Né? E ele, não- olha, pelo amor de Fazer o quê, né? Até agora ele não mandou nem horário. Vai começar semana que vem as provas. nem horário ele mandou. A gente devia estar estudando isso já faz tempo. Era pra ele mandar Vocês com é mais de muito 8 dias de descansado, antecedência. eles. Oi? Vocês é muito descansado. Depois fala de Já nós. era pra ter passado, né? Pra gente se organizar, né? É. Tem matéria Tanto que é os muito professores difícil. quanto a gente não sabe nem que prova é segunda. Pois é.
Um pouco que é uma Tomara tirar prova de de vez. matemática aí, ele mandou na sexta pra estudar. Misericórdia, aí mata vocês. Pessoal, olha, vejam aqui. Só para a gente finalizar também o assunto de história, que também não deu tempo de finalizar na semana passada, mas que também eu gravei o vídeo, acho que foi Fernanda que faltou, mas eu também separei e vou colocar o link lá, por isso que eu já coloquei os slides, os 3 que a gente vai usar. O de história é apenas um slide e o de geografia são 2 slides que eu coloquei hoje. Se estudarem pelo slide, tira uma nota boa com certeza na hora da avaliação. Vejam aqui, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os países que perderam, os países que venceram, todos foram prejudicados. E principalmente, né, aqueles que perderam a guerra. A gente vai dizer então, por exemplo, que eles então estavam com dívidas, passando fome, na miséria, com desemprego, estavam destruídos e também com milhares de mortos. E a gente vai dizer que os países então que sofreram, né, a gente vê que a situação ela só foi piorando com o passar do tempo. Nós vamos dizer que a Alemanha, que a Itália foram aqueles países que foram mais prejudicados. A Alemanha porque perdeu a Primeira Guerra Mundial e foi humilhada com o Tratado de Versalhes. E nós vamos dizer que esses países que perderam a guerra, como a Alemanha, e vamos ter também, por exemplo, por exemplo, a Itália, ela participou do grupo que venceu a guerra, só que ela tinha recebido a promessa de receber terras em troca de ter apoiado eles durante a guerra. Só que terminou a Primeira Guerra Mundial e a Itália também não recebeu nada em troca. Então a gente vê que os países que perderam o conflito, a Itália, foram aqueles que realmente passaram por grandes dificuldades. E o que é que vai acontecer? A população desses países, eles então começaram a perceber que era necessário então criar o quê? Que era necessário então surgir uma nova forma de organizar aqueles países com um governo que ele fosse totalitário. O que é um governo totalitário? É um governo onde apenas uma pessoa ela governa e ela vai ter o controle total sobre tudo o que acontece. Eu coloquei nesse slide algumas características então que elas fazem parte do governo totalitário. Ele é contra o capitalismo, porque o capitalismo tinha passado por uma crise lá nos Estados Unidos, então eles também não acreditavam mais. E também a população estava desacreditada no regime socialista da Rússia, porque a Rússia também era um governo que não era muito bonzinho, não. Então vejam, naquela época a saída então deles tentarem se recuperarem da Primeira Guerra Mundial era iniciarem também o governo totalitário. E esse governo totalitário era um governo que tinha um poder autoritário, centralizado, nacionalista, ou seja, que valorizava o seu povo. Eles eram antiliberais, contra a liberdade. Só existia um partido político. Eles também organizavam grupos militares e o objetivo deles também era organizar a expansão territorial. A gente vai ver, o primeiro governo totalitário é o da Rússia, que ele é um grupo de esquerda, né, socialista, mas a gente vai dizer que esse grupo então socialista, a gente vai dizer então, pessoal, que esse grupo então que a gente fala lá da Rússia, ele vai estabelecer o quê? Vai estabelecer um governo totalitário, só que ele era socialista, foi o governo de Stalin. Nós vamos dizer também que houve o quê? Lá na Itália, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam passando por grandes dificuldades. Foram mais de 700 mil mortos, pessoas desempregadas, passando fome, na miséria. Vamos ter também 500 mil feridos. E a gente vai dizer então que a Itália, ela sentia a necessidade de receber e colocar no poder uma pessoa realmente forte, capaz de acabar com a miséria. Então a gente vai dizer que lá na Itália surgiu um homem chamado de Benito Mussolini e ele prometeu, se ele chegasse ao poder na Itália, ele iria acabar com toda a miséria que eles tinham passado depois da guerra. A gente vai dizer que ele era anticomunista e vamos dizer que ele também era antidemocrata. Nós vamos dizer que ele formou um partido político chamado de Partido Fascista. Então, se cair alguma questão na avaliação de história,
qual então vai ser, aonde surgiu o fascismo? Na Itália. Como foi que ele chegou ao poder? Ele organizou um movimento com 50 mil homens, 50 mil soldados, e eles saíram então pela rua de Roma e, vendo aquela situação, o rei convidou para ele se tornar o chefe político lá do território da Itália. Nós vamos dizer que ele era autoritário, que ele também preocupava-se então em controlar os jornais, ele era o chefe supremo da Itália, que era o Duce. Vamos dizer que ele controlava os trabalhadores e também ele controlava a educação, para que as crianças desde pequenas elas tivessem o quê? Que elas também, por exemplo, fossem educadas realmente imaginando que elas eram superiores às outras pessoas do mundo. E a gente vê, tem 4 características do governo chamado então fascista. Ele era autoritário, não é? Nacionalista, valorizava o seu povo, ele reprimia quem era contra o seu governo e ele também não permitia que os trabalhadores tivessem liberdade. Então são essas 4 características. Em seguida, a gente tem aí, por exemplo, também ele teve o apoio da Igreja Católica, que ele então criou o Estado do Vaticano, em troca considerou aquele território como independente. É como se o Vaticano ele fosse um Estado independente da Itália, entenderam? Como se fosse um país dentro de outro, né? Ele é um Estado independente. E esse tratado que eles fizeram com a Igreja ficou conhecido como Tratado de Latrão, que foi um tratado em troca de acordos, né? De apoio. Oi? Eu não ouvi não, o nome dele não. De Benito Mussolini. Aham. Benito Mussolini. Pronto. E a gente tem aqui então, pessoal, um pouquinho falando sobre então, que a gente viu na semana passada, falando então sobre o nazismo. Nós vamos ver que a situação de todos os países que ficaram pior, sem dúvida, foi o território da Alemanha. Nós vamos dizer então que a Alemanha, ela realmente passou pela miséria, pela pobreza, e a gente vai dizer então que lá na Alemanha começou então a surgir o quê? O sentimento de vingança. A Alemanha então ela tentava realmente estabelecer um governo de vingança. Vamos dizer que no ano de 1919, aliás, foi criado lá na Alemanha o partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, era um partido então criado pelos trabalhadores e no ano então de 1919, nós vamos dizer que esse partido ele começou o quê? A ganhar apoio da população. Em 1921, Adolf Hitler ele chegou ao poder desse partido. Ele se tornou líder político do partido nazista. Esse partido ele tinha o nome de socialista, que é um partido que busca a igualdade social. Só que de socialista ele não tinha nada. Entenderam? A gente vai dizer que ele se aproveitou de um partido para se chegar ao poder. Muitos professores de história até brigam uns com os outros para dizer que Hitler ele não era de esquerda, ele não era socialista. E outros dizem que ele sempre foi de direita, uma pessoa autoritária. Porém, isso é histórico e a gente não pode dizer que ele surgiu em um partido socialista. Só que ele era uma pessoa que se aproveitou daquele partido para chegar ao poder. Mas que ele surgiu então em um partido sim de esquerda, em um partido que era socialista, e isso não pode ser negado. Agora, as ideias dele é que era de um partido de direita, que é um partido autoritário, certo? E a gente vai dizer então que Adolf Hitler, quando ele assumiu o governo então, o partido então nazista, a gente vê que ele vai criar então polícias para vigiarem pessoas que eram contra o seu governo, como a SS, que é a seção de segurança, e vamos ter também a Gestapo, que é a polícia secreta do Estado. A gente vê que essa polícia ela tinha a função principalmente de perseguir quem era contra a Alemanha. E a gente vai dizer então, por exemplo, durante esse governo então da Alemanha nazista, a gente então vai dizer que é durante esse período que a Alemanha começou a passar por grandes dificuldades e Hitler então, que nasceu lá na Áustria, então ele não era propriamente da Alemanha,
mas tinha a mesma origem, né? A mesma cultura. Vamos dizer que ele era da Áustria. O sonho dele era se tornar um artista, um pintor, né? Um músico. Tentou a entrar na Academia de Belas Artes, não foi aceito. Disseram que ele tinha mais vocação para arquiteto. Então ele ficou muito revoltado e ele decidiu então lutar no exército na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos dizer que Hitler se destacou na Primeira Guerra Mundial. Depois ele teve que sair porque sofreu alguns ataques durante a guerra, como o gás mostarda. E no ano então de 1921, quando ele se torna líder do Partido Nazista, ele vai estabelecer uma política que era chamada de quê? Deu uma nova característica ao Partido da Alemanha, Partido Nazista. Ele fez então com que aquele partido ele fosse autoritário e o partido ele se transformasse em um partido racista. Nós vamos dizer que ele tentou tomar o poder na Alemanha, ele não conseguiu, ele foi preso e na prisão ele criou o livro mais famoso, um dos livros mais famosos do mundo, né? Claro que não bom, ele não foi criado por bem, né? Mas por mal, que é um livro chamado Minha Luta, ou chamado Mein Kampf. Ô, Eldes, qual é o livro mais vendido no mundo? A Bíblia. E o segundo é Don Quixote de la Mancha, que é perfeito também. Mas a Bíblia é o mais lindo, mais vendido do mundo. Isso. Certo? A gente vê, por exemplo, que durante o governo de Hitler no Partido Nazista, quando ele se torna o líder, ele vai tentar tomar o poder na Alemanha, mas ele acaba sendo preso e na prisão ele criou um livro terrível, que ainda hoje ele é proibido lá na Alemanha, que é chamado Mein Kampf, ou Minha Luta. Nós vamos dizer que é nesse livro Mein Kampf que ele vai mostrar então todas as ideias autoritárias e racistas do Partido Nazista. Quais eram as ideias de Hitler? A gente vai dizer então que ele defendia que o povo alemão ele era superior aos outros, tanto pela cor da pele como também pela sua cultura, né? Então a superioridade da raça ariana, que são os alemães. Vamos dizer também que eles perseguiam também os judeus, porque eles acreditavam que como os judeus não ajudaram os alemães durante a Primeira Guerra Mundial, então eles deveriam realmente serem mortos. Porque naquela época os judeus só eram 1% da Alemanha, só que eles eram homens muito ricos e eles não quiseram realmente ajudar a Alemanha durante a guerra, porque eles não concordavam. Então a Alemanha ela foi criando um ódio muito grande contra os judeus. Todo mundo já teve um miaeiro em casa de porquinho. Esse miaeiro de porquinho ele foi criado por Hitler, sabiam disso? Porque Hitler ele criou o porquinho para criticar então os judeus. Os judeus são contra a carne de porco, né? Porque a carne de porco ela é impura, né? De acordo lá com a lei hebraica, né? O Antigo Testamento, para onde eram expulsos os espíritos maus, né? E vamos ter também o quê? Porque os judeus eles são contra o empréstimo de dinheiro, a cobrança de juros. E é isso que vai representar o nosso porquinho. Ele foi criado então pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É muito interessante essa parte. E a gente vê também que Hitler, ele queria também fazer o quê? Ele também tinha grande como objetivo formar um país onde tivesse apenas pessoas de pele branca e que também fosse de origem judaica. Se não fosse judeu, aliás, se não fosse alemão, seria morto. Por exemplo, se fosse cigano, deficiente, homossexual, se fosse também negros, 500 crianças negras foram esterilizadas, foram retirados o útero delas para que elas não tivessem filhos negros que poluíssem a sociedade. Isso era a visão da Alemanha nazista. E além disso também foram mortos 6 milhões de judeus apenas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Algo terrível, né, gente? Mas que realmente aconteceu. Então a gente vê que a principal característica do nazismo era... Oi? Eu tava vendo no TikTok uma vez, um museu, eu não sei, que tem vários tipos de sapatinho dos judeus. Só não de são Auschwitz. Tu já viu isso? É Auschwitz, é meu sonho de ir lá. Ou tem esse fundo que tá na tua coisa, na tua tela? Tem um fundo, é? Ah, tá bem clarinho, né? Tá bem...
Esse fundo ficou bem menininha, não foi? Ficou feio. Eu não tô vendo não, mas eu sei que é um meio rosinha, azul, né? Sei lá, tipo um céu. Sei lá Ficou o que é. bem vibes, tipo aham. Bem vibe, não foi? Sei, ficou triste. Ô, Eu Fernanda. pensei que tinha botado de propósito. Olha, hein? Não, mas Oi. eu botei logo de manhã pra dar aula. Ô, Fernanda, tu assistiu Elite, não foi? Assisti. Odiei. O povo fica me indicando, mas eu assisti a primeira temporada, eu não gostei muito, não vou É mentir. horrível, Aí a eu... temporada tá horrível, Elvis, Horrível. horrível. A mesma história, só muda a narrativa. Uma pessoa morre no final, eles vão descobrir quem foi que matou. É a mesma merda. Eu achei uma besteira. Parabéns. Quero Entrou cansativo no da final, peixe. né? 50 minutos depois. Boa noite. Mas ainda bem que eu gravei a aula. 1 hora depois, né? Parabéns. Como vai? E Eu o estava aqui almoçando. O Alf tava dormindo. Tava, sei. Uhum. Que dormindo, rapaz. Eu sou um cara de família. Eu estava almoçando, comendo uma batata com uma carne moída. Almoçando, Quer que eu tire a foto aqui para mostrar minha defesa? Que acabei de terminar o meu Liga a prato. câmera. Que liga a câmera? Eu tô com um bigode de suco aqui. Você deve ter repetido umas 10 vezes o prato. Não, eu repeti 2, mas tá tudo bem, cara. Pare, Cecília. Não é pra mexer nisso, não, Cecília. Vai pra lá. Olha, eu gravei o aula. Você vai assistir do começo, viu? 50 minutos de aula. Que teve a explicação de geografia também. Que sexta-feira a gente não tem aula, não, viu, dono? Tá ouvindo, né? 50 minutos. Eu vou assistir, cara, sem dúvidas. Eu vou controlar se você assiste ou não. Porque eu tenho um canal lá no YouTube, aí eu controlo quem assiste, quem não assiste, tá? Senão eu vou colocar 0 em você. Peça. Caraca, você tá brabo, hein? A minha prova vai ser tão difícil. Já tá difícil, O viu? Eldis hoje tá tão lindo, tão lindo. Me deu 2 pontos, sou tão feliz. Eita, olha aí. Eu sabia que tinha alguma coisa por trás. Eu degradei a coisa mais linda desse fundo. Ah, tu tá rindo do fundo, né? Gente, olha. Eu tô rindo horrores. Gente, olha. Então veja aqui, olha. Vocês estão vendo o slide ou estão vendo o fundo? Ou estão vendo os dois ao mesmo tempo? Eu tô vendo só você. Os dois ao mesmo tempo. Eita, Mas eu tô gente. reparando mais no fundo. Gente, olha, Pois, agora veja Yasmin é aqui. falsa, viu, Edson? Nós vamos Ela dizer, só então. disse que você tá bonito, porque você deu 2 pontos a É, ela, porque sei. senão ela não ter dito nada. Ela é falsa, Edson. Manda me descer assim. Eita, Otávio, ciumento, tá com ciúme, porque eu ganhei 2 pontos e tu não ganhou. Tá vendo, Eldis? Eita. Gente, olha, vejam aqui. Em 1932, o Partido Nazista ele foi se tornando muito importante. E Hitler ele foi escolhido pelo presidente da Alemanha, que era chamado de Hindenburg. Ele foi escolhido, então, como chanceler, para se tornar o chefe do governo da Alemanha. Depois... A Alemanha também era nazista, não? A Alemanha, nazista sim, mas engraçado que grande parte da sociedade acreditava que Hitler era uma pessoa boa e ele recebeu apoio. Ele não chegou por meio forçado, não, mas sim pelo apoio do povo. Eita. Certo? A gente vai dizer então que... Muito boa. A gente vai Não dizer já então... escutou, não. Não. Tá, fica sem escutar, foi mais. Ainda bem. A gente vai então dizer, pessoal, que a Alemanha, que o presidente ele acabou morrendo e quem assumiu então o chefe como chanceler da Alemanha, como chefe do governo alemão, em 30 de janeiro de 1933, foi então Adolf Hitler. Então Hitler ele assumiu como chanceler, como chefe do governo da Alemanha, e a gente vai dizer então que a partir daí ele realmente começou a organizar tudo o que ele queria. O primeiro passo é de estabelecer a educação. A educação, durante o governo de Hitler, as crianças eram educadas para se tornarem nazistas, não é, preconceituosos, racistas. Vamos dizer também que ele criou uma propaganda, que quem era responsável pela propaganda deles era Joseph Goebbels. Vamos dizer que ele fazia a propaganda de Hitler dizendo que ele era uma pessoa muito boa, carismática. Vamos ter também a criação da política, da polícia política do Estado, que era a Gestapo e a SS, que perseguiam pessoas contra o seu governo. E vamos dizer que durante esse governo, Adolf Hitler, então, ele também começou a pensar.
não apenas em uma conquista territorial, mas ele também pensava em algo a mais, que vai ser demonstrado como algo terrível, como eu vou passar um videozinho de mais ou menos 16 minutos, mas é muito triste, vocês não vão se arrependerem, que é sobre esse campo de concentração que Fernanda já viu, que tem os sapatinhos, que tem os óculos, que vai mostrar tudo que eles faziam durante os campos de Qual é o concentração. nome? É o campo de concentração de Auschwitz. Era o maior da Europa. Ele fica lá na região da Polônia. Eu disse, meu Deus, antes de ir, eu tenho que ir lá. Só que é 14 mil reais só a passagem. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou conseguir ir. Meu professor disse que ele foi. Consegue, mas tu é rico. Rico? Deus sabe. Tá até fazendo uma mansão. Aonde? Só se for a mansão. Eita. Gente, olha, vejam aqui. A gente vai observar que o campo de concentração, Hitler ele pensou então em fazer o quê? No momento que ele assumiu o poder na Alemanha, Hitler então começou a construir vários campos de concentração. E esses campos de concentração eram o quê? Eram construções que eram feitas para mandarem pessoas ou para ficarem presas e depois para exterminarem. Então, esses campos de concentração, haviam vários tipos de campos de concentração. Ele poderia ser um de extermínio, como o de Auschwitz. Ele poderia ser um campo de trabalho forçado, para a pessoa trabalhar e depois seriam mortas. E também havia aquele de transição, que é aquele que passava alguns dias e depois ele seria mandado para outro. Então, haviam vários tipos de campos de concentração. Só para a gente fazer ideias, durante o governo nazista, foram construídos 20 mil campos de concentração, tanto de trabalho forçado, aquele de transição, né, que era de passagem, e vamos ter aquele, por exemplo, de extermínio. Nós vamos dizer que a partir daí, de 1933 a 1945, quando terminou a guerra, foram mortos aproximadamente 6 milhões de judeus e milhões de pessoas ciganas, negras, deficientes e homossexuais. Nós vamos dizer que a morte dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial ela é chamada de Holocausto. As pessoas que apoiavam, tipo, os judeus, coisas comunistas também morriam, né? Comunistas também eram mortos, sim. Não é porque Hitler odiava quem era socialista, comunista. Por isso que eu disse a vocês que muitas pessoas ainda hoje discutem se ele chegou ao poder a partir de um poder socialista. Isso é histórico, não pode ser negado. Embora muitos professores tentem negar, estão errados. Não é porque isso é um documento histórico. Mas ele se aproveitou daquele partido apenas para chegar ao poder. Mas que de socialista ele não tinha nada. Ele era do partido de direita, não é como as suas ideias. E a gente vai dizer que também os socialistas lá da Rússia eram também perseguidos, sim. A gente vai dizer, por exemplo, que as pessoas eram levadas para o campo de concentração e elas eram exterminadas lá. Esses campos de concentração, eles eram divididos em vários cômodos, crianças, jovens, adultos, idosos. Geralmente, quando eles chegavam ao campo de concentração, eram divididos em duas filas. Crianças e idosos, eles eram mortos imediatamente, pelo menos aqueles menores de 16 anos de idade, então vocês seriam mortos. Olha que chique. Todos seriam mortos, então, menores de 16 anos de idade, porque não servia para nada. E vamos ter os idosos também, que não tinham nenhuma função. Ave Maria. Eu fui frio, não foi? Fechei, é isso que Bolsonaro tá tentando fazer. Que Bolsonaro tá tentando fazer, matar a gente. Então pois é, do jeito que Bolsonaro tá tentando fazer isso mesmo. Então, e nós faz muita coisa, viu? Eu mesmo ajudo minha mãe muito. Já foi 500 mil de pessoas, né, gente? Então não tem muita diferença da Segunda pois Guerra Mundial, não, né? Adolescente. Não é? Seus últimos, né, ser vacinado, depois você quer matar a gente. O país mais safado, mais sem vergonha do mundo é o Brasil, que eu nunca vi um país desse, não. E ainda acredito que ele pode ganhar. Eu sou convicto que não fazendo política. Eu também acho que o povo gosta de sofrer. O povo gosta de sofrer. Aliás, o povo é burro. Todo mundo diz, escola a gente não pode falar de política, né? Mas pode, né? Porque cada um tem a sua opinião. Eu sei que alguns apoiam, outros não apoiam, mas enfim. A gente sabe do erro. Eu sei reconhecer que ele também fez coisas positivas, mas também fez muita merda. Muita coisa negativa mesmo. Não tem outro nome para isso. Né? Então a gente
sabe que ainda ele pode ganhar, infelizmente. Isso é notável, não é? Pois E a é, gente- que nunca viu Eu não brasileiro sou gosta de sofrer, petista, gosta de passar mas eu vou perrengue. dar Lula. Né? Pois é, olha, então a gente vê, por exemplo, que existe outra fila que era de maiores de 16 anos de idade, que eram homens, e a gente vai dizer então, quando as mulheres chegavam ao campo de concentração, elas raspavam o cabelo, porque elas não poderiam, tirando o cabelo é como se tirasse a dignidade das mulheres. E a gente vai dizer então, mulheres e crianças ficavam de um lado, não é? Aquelas crianças menores de 16 anos de idade, geralmente elas seriam mortas, algumas sobreviviam, e os idosos também seriam mortos, exterminados, e os outros iam trabalhando até chegar o momento que os nazistas não queriam mais eles. Nós vamos dizer que dentre esses 20 mil campos de concentração, o mais conhecido é o campo de Auschwitz, o local onde eles faziam vários experimentos com crianças, por exemplo, gêmeas. Eles gostavam de gêmeos porque tinha um médico chamado de Joseph Mengele, que ele ficou muito conhecido, inclusive ele fugiu para o Brasil e morreu lá em São Paulo, em Bertioga, e ele chamava os brasileiros de macacos. Olha só que safado. Pois acredita que ele veio morrer aqui, o infeliz, fugiu, né? E ele gostava de costurar. E ele gostava de costurar, de pontear as crianças gêmeas uma na outra, de costas, que o sonho dele era ver os gêmeos siameses. A gente vai dizer também que o pior, a gente vê mais um pouquinho quando a gente voltar do recesso, os crimes que eram feitos durante a Segunda Guerra Mundial, que é muito, muito interessante. A gente vai dizer também que ele colocava tinta nos olhos das crianças para ver se ele conseguia mudar. Vamos dizer que eles faziam envenenamento, né, para testar. Vamos dizer também que eles faziam a hipotermia, colocavam a pessoa em uma água bem quente, uma água bem fria e depois bem quente, para ver se ela conseguia sobreviver, certo? E a gente vê também, colocava água salgada, água do mar, na veia, para ver se uma pessoa conseguiria sobreviver em alto mar. E a gente vai dizer também que a pior morte nos campos de concentração é na câmara de gás. Eles colocavam, dizendo que eles iam tomar uma chuveirada, e lá eles colocavam por cima o monóxido de carbono e o Zyklon B, né, que eram gases venenosos, para que realmente eles morressem asfixiados. Por isso que a câmara de gás. E depois eles queimavam os corpos para não deixar nenhum tipo de pista, nenhuma prova contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Por isso que um dos maiores campos de concentração é o campo de Auschwitz, que fica lá na Polônia. E que foi o território, então, em que morreu uma jovem, né, muito conhecida, que passou por esse campo de concentração, chamada de Anne Frank, que quando a gente voltar, eu vou iniciar com a leitura dele, que vai ser também em forma da história de quadrinhos, e a gente vai fazer uma atividade sobre esse livro, muito bom. Inclusive, se a gente voltar, pessoal, de forma presencial, daqui a 15 dias, né? Eita tristeza, meu Deus do céu, 21 dias, né? Quer dizer, a gente pode também fazer uma apresentação sobre ele. E no lugar do teste, fica a apresentação de trabalho na sala sobre a Segunda Guerra Mundial. Não, chega de trabalho. Mas vai ser apresentado na sala, certo? Bem bonitinho. Gente, olha, deixa eu tirar aqui.